Bom dia. Hoje a gente vai começar mais um bate-papo sobre internet das coisas. Hoje nós estamos com o convidado Neto Godoy, do Grupo Agilis, que eu queria agradecer a presença. Neto, seja bem-vindo. Obrigado, Darío, pelo convite. Obrigado pela presença. O Neto hoje vai compartilhar um pouco da experiência dele da Agilis, desde o mercado M2M e coisas de internet das coisas também. Eu queria então começar com, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar por chat aqui, que ao final a gente vai tentar responder pelo menos algumas delas. Neto, começa contando pra gente quem é o Grupo Agilis e o que vocês fazem, qual a relação de vocês com a internet das coisas. Vamos lá. O Grupo Agilis começou há 4 anos atrás, né? Onde nós encontramos a necessidade do mercado de se ter um controle sobre o M2M. Era mais em cima do M2M das operadoras, né? M2M é a conversa entre máquinas, machine to machine, né? Que são os chips de dados de baixa transferência de dados. Normalmente era 2 MB, hoje já tem de 1 GB, 40 GB o M2M. E se precisava trafegar em APN privada, né? Para você ter o controle. E para se montar uma APN privada, você precisa ter... Uma APN privada é um canal de comunicação específico para essa transferência de dados, para que não haja invasão. Existe muita invasão de Índia e China, onde eles podem parar a comunicação. Então havia essa necessidade. Só que a APN privada ela tem um custo elevado, porque você tem que ter servidores próprios, data center, um servidor radius, para poder bilhetar essa transação, para você não ultrapassar os valores, porque os dados excedentes das operadoras é realmente muito caro. É uma coisa que um dado de um pacote de 1 mês da operadora. E começou a aparecer essas necessidades, e aí nós montamos e começamos aí com 100 linhas. Hoje nós estamos com mais de 130 mil linhas atuando nesse mercado. E ajudando as operadoras. No início não era broker, no início a gente era um cliente, né? E aí as operadoras começaram a ver que era muito mais fácil trabalhar através da gente para atingir aquele mercado de pequenos clientes que eles não conseguiam atingir pela pouca quantidade que as operadoras têm de comercial, de agentes comerciais na área de M2M. Todas elas, por exemplo, a Vivo em São Paulo tem 3 só, a Claro também tem 3, e o mercado é muito grande, né? Então eles não conseguiam estar atendendo todo mundo. O broker não, ele consegue atender todos, porque a outra coisa, a quantidade mínima de compra de uma operadora é 1.500, 3.000 linhas, e o pequeno não consegue comprar isso. Legal, então, quer dizer, a necessidade de negócio que existia, que fez nascer os brokers, foi que as pequenas e médias empresas elas não conseguiam comprar em grandes volumes das operadoras a conectividade para machine to machine, e aí vocês surgiram. Mas vocês perceberam que só conectividade em si não resolvia todo o problema, e aí você adicionando serviços em cima. Sim, você tem um dos principais serviços é a gestão, né? Muito que a gente faz aqui, porque você tem um controle do excedente, tem que ter e você monitora a linha. A gente monitora a linha online. Então sabe na região o que houve, por que a linha parou, dá um reset na linha para ela voltar, fazer o rateio o rateio dos pacotes são compartilhados, então você consegue fazer o rateio. Então essa plataforma de gestão que está fazendo constantemente a gestão das linhas é extremamente importante. Tá? E porque também nenhuma conta de operador vem certa, né? Então a gente tem que fazer o trabalho de saber exatamente o nosso consumo, que é a bilhetagem. A gente sempre fala tem um exemplo clássico aqui que todo mundo pensa, mas não precisa de gestão, porque M2M é um pacote que trafega 2 MB só durante o mês e não tem muito consumo. E tem um exemplo clássico do que existia antigamente, acho que até hoje existe, que é o da transportadora, que tinha um dispositivo e o motorista às vezes parava, tirava aquele SIM card dali, colocava no celular dele, ligava para a família. Exatamente. E isso, você precisa controlar se voz está bloqueado, se só trafega aquilo, o volume dos dados, porque o adicional é muito caro. Exatamente. Então exige bastante gestão em cima disso, né?
E muita gestão, muita gestão. Então é importante ter essa gestão tanto da parte da operadora, né, que é o trabalho que vocês fazem muito bem, é pegar a conta e analisar a conta para ver se é aquilo mesmo que foi contratado, quanto a parte do online, que aí se trabalha com o servidor Radius, que a gente consegue ver online o que está acontecendo em cada linha. Então, que tipo de informação está trafegando lá? Trafegando, envolve firewall, nós temos, então a gente consegue também bloquear determinados tipos de acesso, bloquear invasões sem ter que ir na operadora. Esse para quem não está familiarizado com operadoras, muitas vezes para você suspender uma linha ou cancelar uma linha, isso pode demorar dias. E isso fica gerando consumo. Então, quer dizer, vocês conseguem, sem ir na operadora, já bloquear esse serviço. Já bloqueia o serviço. Perfeito. Agora, Neto, muitas vezes quando a gente fala de M2M, todo mundo relaciona M2M à gestão de frota, principalmente, que foi uma das necessidades iniciais que realmente trouxe esse mercado, mas tem várias outras coisas, as maquininhas de cartão de crédito, os POS, eles também usam conectividades operadoras, né? Quando a gente vai num restaurante, você vê o cara com 2, 3 máquinas, ele está ali tentando ver qual que é o melhor sinal para poder passar e realizar a transação. Mas vocês têm alguns casos bem interessantes, eu queria que você compartilhasse um pouco com o pessoal aqui, que tipo de soluções de M2M, ou já caminhando para IoT, M2M é o precursor do IoT, né? Então, quando a gente fala de IoT, a gente está falando de M2M, está falando de IoT ao mesmo tempo, mas vocês têm alguns casos que são um pouco fora da curva, não são tão convencionais. Compartilha com a gente um pouco mais desses casos inovadores que vocês têm. Hoje esse mercado está crescendo muito em controlar, em automação, em controlar tudo. E não só controlar, para controlar para você, quer dizer, ter uma economia também de consumo, tem um planejamento. Então, algumas coisas são importantes, e perda, né? Você evitar perdas. Um dos projetos que nós estamos fazendo nós estamos desenvolvendo um equipamento, como nós somos uma empresa também que temos a área de TI, então a gente utiliza um pouco da nossa área de TI para desenvolvimento e a outra área que vai fornecer o chip para isso, né? Mas a gente controlar geladeiras. 3 principais campos são geladeiras na área médica, na área de saúde, que tem principalmente bancos de sangue, e vacinas. Essas geladeiras têm que ser muito bem controladas, porque a perda de vacina, inclusive fiquei sabendo agora recentemente, a semana passada, um posto de saúde ali na Vila Mariana, no final de semana perdeu um estoque gigante de vacinas, porque a geladeira desligou e fechar, ninguém sabia. E além de ser caro, a gente está colocando vidas em risco. Exatamente. Né? Então a gente está desenvolvendo esse projeto, onde a gente vai controlar as geladeiras de sangue e de vacinas. São geladeiras caríssimas, ela tem que ter o controle e o controle de temperatura igual para todas as prateleiras, controla a abertura de porta, enfim, não pode ter interferência, algumas interferências de rádio, no caso do sangue, que influencia no sangue. Então é um projeto muito, muito interessante, para que não se perca uma coisa valiosa como é o sangue. Vira e mexe de novo aí que está faltando doação de sangue. E nesse caso vocês têm um sensor na geladeira que fica medindo a temperatura o tempo inteiro e mandando para a retaguarda com essa temperatura. Exatamente. Essas geladeiras já são bem específicas, por isso que elas são mais caras. Elas já têm um certo comando de controle ali, onde nós vamos captar todas as informações, tá, e transmitir para uma plataforma. E essa plataforma vai dar alertas, né, para qualquer tipo de variação fora do padrão, né? Então, se caiu, desligou a geladeira, se vamos dizer, a porta ficou entreaberta, começou a esquentar, então ela vai dar todos esses alertas para que alguém no local tome uma ação e para que isso não se perca o que está lá, né? Perfeito. Então, e nessa área, como em outras áreas de câmara frigorífica para restaurantes, açougues, você pode perder às vezes tudo que está lá dentro. Na área de fast food também, eles querem controlar muito as geladeiras para não perder mercadoria. Então,
Isso aí é um trabalho que você vai fazer e é para, por exemplo, sorvete, às vezes o local está vendendo sorvete, o cara vai limpar, desliga a geladeira Perde tudo. e perde tudo. E isso é do fabricante, né? A responsabilidade, por exemplo, do fabricante. Então o fabricante vai ter que trocar tudo aquilo. Então é uma perda muito grande. Tem muita necessidade tem empresas que possuem equipamentos caros. Hoje em dia é comum alugar equipamentos para água, para café. O modelo de negócio está seguindo parecido com o modelo de impressora, Sim, né? Que sim. antigamente se comprava equipamento, agora se coloca e se vende os cartuchos, as cápsulas, etc. Mas a gente vê tem muito caso, por exemplo, as próprias operadoras, quando tem internet fixa, desculpa, você liga, troca e fala, vou coletar os equipamentos. Eles não passam nunca a coletar esse equipamento. Exatamente. E isso é uma perda, né? Porque às vezes não vale nem a pena, o equipamento já está velho, mas dependendo do equipamento, ele tem um valor alto e precisa ter um controle de onde está, porque controlar o inventário e tudo isso, se não tiver uma conectividade, é quase impossível. Exatamente. E aí vamos pular um pouco para a internet das coisas que está entrando, porque deixou de ser o conceito só de chip, de M2M, e sim você ter um RFID, uma frequência de rádio, né, com identificação para você de baixas ondas, para você também ajudar no monitoramento disso aí. E às vezes porque você tem um equipamento, mesmo uma geladeira que eu estou falando, dentro de um prédio que não tem sinal. Né? Então essa parte de rádio ela consegue te dar a comunicação num concentrador que vai ter o sinal para poder transmitir isso para uma plataforma. Né? Ou seja, esses equipamentos todos usam alguma forma de comunicação interna e vão para algum equipamento que tem uma conexão com a internet, e daí joga. Então aí passa a ser que a gente começa a falar muito em IoT, que não deixa de ser só o M2M, né? E sim uma comunicação entre equipamentos para que você consiga receber os dados, né? Perfeito. E cita pra gente, você tem muito contato com esses projetos inovadores, que outros projetos que pode estar acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, que as empresas estão controlando, coisas que a gente até então não imaginava que estão usando a internet das coisas para controlar. Você tem alguns exemplos para compartilhar com a gente? Tem, mesmo aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho um cliente que ele controla toda a energia elétrica do Palácio do Governo do Estado. Então, ele é tudo monitorado, nós fornecemos o chip, né? E aí os equipamentos dele, plataforma dele, que fazem o monitoramento de energia. Fora do Brasil, eu tenho um projeto muito interessante nos Estados Unidos, na rede Burger King, a rede McDonald's, controlam o óleo, então, a troca de óleo, né, das fritadeiras, dos tambores é automatizada. Então, quando chega no nível de troca, o caminhãozinho já vai lá, tira o óleo velho, coloca o óleo novo para usar. E isso foi criando uma evolução onde eles interpretam o óleo que eles estão tirando. Então, hoje não são 35 mil estabelecimentos e hoje eles interpretam cada óleo que eles estão tirando e informam por Burger King. McDonald's, aquela tua loja deixou passar o óleo, a batata saiu preta. Aquela outra não está usando o óleo totalmente, ele poderia ter. Então, começa a fornecer informações. É o Data Analytics, a análise de dados. Análise de dados para você melhorar o atendimento, o procedimento, a utilização da coisa. Né? E até prever as situações que vão aumentar a lucratividade ou vão trazer riscos para o negócio. Então, quando você começa a fazer essas análises de dados brutos e transforma isso em informação, ajuda muito as empresas a terem uma visão melhor de negócio, né? Com certeza, com certeza. Legal. Bem, e como é que você enxerga oportunidades futuras de crescimento nesse mercado? O que você vê que vai começar a mudar ou coisas que a operadora não consiga atender, que os brokers podem chegar aqui para preencher esse mercado? Você acha que muita coisa vai ser automatizada? Como é que você vê esse mercado? Hoje cai nas operadoras muito projeto que as operadoras elas vendem conectividade. Então, eles devem até mandar para vocês. Eles mandam muito projeto para a gente. Então, alguns dos projetos que a gente está trabalhando é o Wi-Fi nos ônibus aqui em São Paulo. Né? São 15 mil ônibus só na cidade de São Paulo. É um projeto que deixou de ser obrigatório, mas eu acredito que agora com a nova prefeitura eles vão exigir isso. Ou seja, hoje a gente está
todo mundo que entra no ônibus vai pode ter usar um Wi-Fi de graça. Wi-Fi por onde passa. De graça, dentro do marco civil da internet, uma plataforma que vai ter propaganda, então vai deixar de ter aquelas propagandas atrás do vidro do ônibus, enfim, o cara vai entrar como se fosse num shopping ou outro lugar, um Wi-Fi social. E aí as propagandas vão ser georreferenciadas, ou seja, quando passar na frente da loja, faz propaganda Sim, daquela loja. georreferenciadas, e outro tipo de conteúdo que nós estamos desenvolvendo é um roteador que ele vai ter uma memória interna. Então, vai haver algumas parcerias com o pessoal de filme, de música, onde você vai ter um conteúdo interno, porque, como a gente sabe, as operadoras não conseguem dar 100% de sinal em todos os lugares, né? Existem muitas áreas de sombra. Então, ele vai aproveitar o conteúdo que está dentro daquele roteador para servir o pessoal que está dentro do ônibus, a ouvir uma música, ouvir um filme, alguma coisa que esteja já gravado lá. Legal. E o que você enxerga de maiores dificuldades aí para esse mercado brasileiro de internet das coisas decolar? Que a gente tem visto aí, tem até algumas iniciativas do governo para que eles fazem algumas pesquisas para ver o que as pessoas entendem disso, mas realmente é um negócio muito novo, né? Nós somos da área, a gente ainda conhece um pouco, mas quando a gente sai um pouco dessa área específica de mobilidade, internet das coisas, é alguma coisa que o conhecimento não é tão amplo nos diversos mercados. E a gente começa a ver que as pessoas falam, pô, isso aqui é interessante, mas não conseguem ver o impacto, né? Eu até estava brincando aqui, antes a gente estava conversando antes de começar, falando, fiquei me imaginando daqui uns 30 anos eu provavelmente vou contar para meus netos que nessa época aqui os carros, a gente tinha que dirigir os carros, tinha que trocar de marcha manualmente, eles não eram autônomos, ou que os drones eram apenas para sobrevoar, não eram para monitorar algumas coisas, mas não para transporte de pessoas. Então o mundo tende a mudar muito rápido. Hoje a gente está vendo aí os carros, teve uma feira agora, não sei exatamente onde é que foi realizado, acho que no Japão, mas muitas dos fabricantes já estão tendo carros autônomos aí, que você... Nos Estados Unidos já foi inclusive legalizado o caminhão autônomo, que eles só exigem que tenha um piloto ali para ficar sentado em caso de... Porque como é muito novo, pode dar um caso de pane. E se você parar para observar, o avião é praticamente autônomo, né? O piloto, ele está ali, mas o avião ele vai sozinho pelo tempo todo. Provavelmente a gente vai ter menos acidentes. Hoje a gente vê que todo mundo que dirige, quando vê um radar, diminui, passa do radar, acelera com tudo. Provavelmente você vai estar tudo monitorado e nem o carro vai te deixar fazer isso. Com certeza. Inclusive, uma coisa engraçada, há um tempo atrás eu estive trabalhando com a Ecovias, e o futuro ali, você não vai ter, o radar não vai ser mais o que vai pegar a velocidade. Eles têm, no início da estrada, ele pega o seu sinal quando você tem sem parar, e no final da estrada ele pega. Então ele vai fazer a média da quilometragem pelo o tempo que você fez. Aí ele vai saber se você ultrapassou a velocidade ou não. Então não precisa nem mais do radar. Exatamente. E a gente vê assim, queria entender um pouco de você, com essas coisas colocadas todas. Quais são os desafios que a gente tem no Brasil para crescer esse mercado de conectividade das coisas? A operadora precisa melhorar a cobertura, tem novas redes surgindo que vão ajudar nisso. Como é que você vê a evolução e os desafios disso? Existem novas redes surgindo, que são redes via rádio, descobertas na França, via startups. Uma coisa que está crescendo, tem que chegar no Brasil, mas tem que ter investimento, porque apesar de ser uma rede. Hoje uma rede de telefonia móvel, ela se restringe aí, dependendo da área, em áreas urbanas, a 1,5 km a antena, né? As herbes de operadoras. As herbes de operadoras ou as repetidoras, eles pegam 1,5 km. Essas novas redes de rádio que transmitem dados, né? Elas chegam a pegar na área urbana de 10 a 16 km, na área rural ali de 16 a 20, 25, 30 km. Então você tem uma área maior, e aí você vai continuar usando o M2M ou a internet móvel nos concentradores, mas no resto você vai ter uma comunicação via nodes, via rádio, né? Então vai cobrir um pouco essa defasagem de cobertura das operadoras. Então isso é um investimento interessante para que se continue, se amplie essa parte de automação de IoT, né?
Então, e mesmo pelas áreas fechadas, com essas redes de rádio você consegue comunicar e já... Indústria, né? Porque a gente vê que algumas indústrias já possuem, a gente tem alguns clientes da indústria farmacêutica que eles já acompanham toda a linha de produção e se para alguma máquina, já tem alguma coisa controlando isso. Exatamente. Isso deve evoluir muito. Que deve evoluir bastante. A nova quarta revolução, né? Que é a internet industrial. A revolução industrial, industrial internet, né? Que é a internet industrial mesmo, que vão usar, as máquinas todas vão estar conectadas para garantir que a produtividade aumente a produtividade. E todo mundo pensa em aumentar a produtividade e abaixar custo. Então, eu vou te falar, por exemplo, uma coisa que deve evoluir são as medições de água e luz, né? Onde você vai conseguir, através dessas redes de rádio, os equipamentos são muito mais baratos. Então, você acoplar um equipamento desse num relógio de luz, ou num medidor de água, num registro de água, e ele vai passar essas informações para um concentrador, e esse concentrador vai transmitir para a companhia. Então, é online, né? A qualquer momento. Então, você ali não vai precisar mais da pessoa medindo, né? Que nem eles fazem. Eles têm gente na rua medir casa a casa, uma vez por mês. Então, é um negócio custoso. É um negócio custoso. E ao mesmo tempo você consegue detectar imediatamente um vazamento. Você vê o consumo de uma casa que está num determinado padrão, sobe muito, você já determina um vazamento. O mesmo vazamento pode ser da rua, eles fazem um controle de encanamento, né? Então eu acho que é uma evolução interessantíssima, mas tudo requer investimento. Hoje a gente participa de algumas associações na área de IoT e aparece muito projeto daí, mas não tem investimento, falta muito investimento. Recentemente saiu, antigamente tudo era produzido manualmente, né, na indústria em si, né? Outro dia eu estava dando uma palestra para diretores de TI e falei que muita atividade, muito trabalho que existe hoje provavelmente não vai existir no futuro. E alguns até me questionaram, não, isso não vai acontecer e tal. Se você olhar a indústria automobilística, antigamente era tudo manual, hoje ela já é toda com robô. Exatamente. E saiu um case que todo mundo pode achar aí na internet, um case da Adidas na Alemanha, que todas essas fábricas elas moveram a produção para lugares de mão de obra barata, como China, Taiwan, etc. E agora elas estão voltando para suas terras de origem, mas sem a necessidade de tanta mão de obra. Tanta mão de obra. O caso da Adidas, eles automatizaram praticamente toda a linha de produção. Nossa, esse caso é bem interessante. E aí gerou toda uma discussão em cima disso, falando, realmente os robôs já tem projeções que os robôs vão tirar muito emprego. Eu acho que a gente não vai conseguir fugir disso. Mas, de novo, isso vai acabar talvez algum emprego tradicional, né? O cara que vai lá hoje consertar o portão eletrônico, etc., ele amanhã vai ter que ir lá consertar a conectividade desse portão. Exatamente. Vai mudar um pouco. E, obviamente, vai exigir menos pessoas, né? Mas as pessoas vão se qualificando mais. Então, vai mudando um pouco nisso. E, para quem atua com esse tipo de solução, ou está caminhando para esse tipo de solução, vai acabar surgindo várias oportunidades que não existem hoje. Hoje, um dos cargos mais valorizados no mercado é o engenheiro de carros autônomos. O cara não existia poucos anos atrás. Então, bastante coisa vai mudar. Agora você falou, para a gente só fechar aqui, da última pergunta, você falou dessas redes de baixa latência. Você está falando de Sigfox e LoRa, que são redes que elas são feitas principalmente para transmitir pequenos pacotes de dados, ou baixa quantidade de dados. Já uma câmera de vigilância já não entraria nisso, porque consome bastante. Consome bastante. Provavelmente vai via Wi-Fi ou via operadora, etc. Mas as cidades já estão tendo no Japão, que você falou. As Smart Cities. Tem monitoração em quase toda Tóquio. Eles pegam por toda a cidade, tem esse tipo de coisa. Então, a cidade deve evoluir muito com monitoração, com esse tipo de coisa que vai para as redes tradicionais. Mas essas redes elas vão trazer outras oportunidades de negócio, como você mencionou antes. Só que elas também vão exigir a gestão disso, né? Porque vai ter que controlar se está gastando. A mais importante disso é a gestão. Não adianta você ter... você pode ter uma série de dados, mas se você não fizer a gestão disso, você não vai ter vamos dizer, o esperado, vai. Então, é importantíssima a gestão em todos os sentidos, né? De comunicação, a gestão da tarifação, o controle disso aí, para que comece a envolver uma quantidade de dados muito grande, né? E
sem gestão isso aí não vai funcionar. Tá? Que é muito o trabalho que a gente faz. Né? Perfeito. Como considerações finais aqui, antes de a gente ver se temos algumas perguntas aqui, se vamos ter tempo também, tá apertado aqui, o que você gostaria de falar desse mercado, mais alguma consideração final, é isso mesmo? Olha, eu acho que a evolução disso aí vai continuar, mas cada vez mais para a gente lá que trabalha com isso, aparecem novas ideias de monitoramento, de plataforma, para controlar alguma coisa, monitorar alguma coisa diferente. Então, isso, acho que a evolução vai ser muito grande. E eu acho que cada vez mais eles têm que se preparar para isso, automação residencial, enfim, é um negócio, é um mercado que não vai parar. A todo momento tem um monitoramento diferente aí para ser feito. Muita coisa e muito negócio que a gente não imagina hoje. Não imagina, vai ter, muito exatamente. Comum. Legal, Neto. Vamos abrir então um pouco para algumas perguntas. Aqui tem o Denis. O Danny, ele perguntou se vocês têm um sistema integrado junto à operadora para conseguir fazer os bloqueios. Como conseguimos garantir que a operadora realmente recebeu a informação de bloqueio para que não venha a cobrança indevida? Existem dois tipos de bloqueio. Tá? Existe o bloqueio do nosso sistema para os nossos servidores, então o chip deixa de se comunicar, tá? Mas não obrigatoriamente foi feito o bloqueio na operadora. O bloqueio na operadora ainda é feito via o e-mail, ou via telefone. Algumas operadoras estão abrindo para que a gente possa interagir com o sistema deles e fazer um bloqueio direto. Está começando agora isso, mas por enquanto é um bloqueio que a gente faz nos nossos servidores. Eu bloqueio a linha no nosso servidor, ela não comunica mais. Mas do nosso servidor para a operadora, ela continua comunicando. Então nós estamos desenvolvendo algumas coisas para isso. Legal. Tem outras coisas. A Agilis usa o Navita Connect também para fazer a gestão dos gastos. Sim. E a gente já está trabalhando na integração com Jasper e com Smart Center do Grupo Telefônica para fazer isso automaticamente. Ou seja, as linhas que tiverem Jasper ou Smart Center, existirá uma integração muito em breve que já faz o cancelamento automático lá e já recebe. Isso. Nessas plataformas a gente consegue cancelar automático, direto na operadora. Legal. A Vanessa também pergunta aqui qual é a possível relação entre Internet das Coisas e TAN. A metodologia pode agregar em algo com o aumento da conectividade, aumento do acesso a redes de dados? Talvez essa aqui eu possa ajudar a responder aqui, que tem bem a ver com a gente. Mas tudo que envolve conectividade, etc., envolve gastos, envolve disponibilidade, etc. E quando a gente fala de Telecom Expense Management, que é o TEN, ou Gestão de Gastos Telecom, a gente está falando que precisa ter controle disso. Como a gente mencionou antes, se contrata-se um pacote de 2 MB ou 5 MB e ele gasta 1 GB, a gente já teve um caso de cliente que veio conta de R$100 mil de um único SIM card. Ele era para usar 2 MB e acabou usando vários gigabytes. Então, essa é a principal relação. Qualquer coisa conectada que use um SIM card, por exemplo, fatalmente precisa ter isso. Mas quando você olha a internet das coisas, pode-se ir mais além. Precisa-se saber controlar informações de rede, né, o que está trafegando, se ele realmente está sendo usado para transações de cartão de crédito, num POS, por exemplo, ou se está saindo da maquininha, está indo para o celular para acessar uma mídia social. Então precisa ter informações de rede para controlar isso também. E mais do que isso, precisa saber controlar inventário, fazer rateio disso. Tudo isso são disciplinas do TEN. Porque o mais difícil, se em telefonia celular é difícil você controlar inventário, a gente está falando de grandes empresas com poucos milhares de linhas, quando a gente fala de IoT, a gente está falando de centenas de milhares de linhas. O Neto sabe bem disso, você ativar, cancelar, suspender, isso é um inferno que você faz todo dia em volumes altíssimos. Se você não tiver isso automatizado, é quase impossível. Não, é impossível, é impossível controlar. Então é importante essa gestão que o Connect vai fornecer para a gente e fornece para a gente, porque não existe, as operadoras elas não conseguem, elas têm um grande problema de bilhetagem, não sei porquê, mas graças a Deus tem, e a gente precisa dessas ferramentas como o Connect para saber se o que você realmente contratou é o que está vindo na conta, e normalmente não é. Tá? A gente faz uma auditoria com o Connect que não tem um mês que acerta.
Legal. O Marcelo Santanello está pedindo aqui para apresentá-lo a ele, depois eu faço isso. Tem uma outra pergunta aqui do Marcos Rocha que fala: o espectro eletromagnético útil para as telecomunicações é suficiente para aguentar a carga imposta pela IoT? Quando fala espectro magnético, eletromagnético está falando da cobertura de rede. Eu não entendi. Eu também não entendi. Mas eu entendo que acho que a largura, está falando de largura de banda, que você pode supertar isso aqui. Acho que um pouco disso é que muito do IoT vai transmitir pouca quantidade de dados. Poucas quantidades de dados. Hoje nossa rede, em alguns momentos, já é sobrecarregada, mas sempre está em contínuo investimento, né? Então as operadoras devem investir, as novas redes surgindo devem facilitar isso. Sempre existe um risco de ter um gargalo. Né? Como hoje já tem o 4G, não está totalmente implantado. Por exemplo, o 3G começou em 2008 a implantação, 2008, isso exatamente. Então, ela demorou até há pouco tempo aí para terminar de se implantar, para começar o 4G. Então, o 4G está no começo, e o 4G já são equipamentos menores, a banda é maior, a conectividade é melhor, mas ela tem que ser implantada no Brasil. Né? Então, o IoT não vai fazer parte só da parte de radiofrequência, mas ela vai sempre estar junto com telefonia móvel. E o Wi-Fi também, né? A rede de dados fixa, via fibra ótica, enfim. Tudo isso junto é que forma o IoT. Perfeito. Né? E aí, eu acho que a última, não vai dar tempo de responder todos aqui, mas a última pergunta do Newton Cardoso, que ele disse que, não é uma pergunta, é uma solicitação: gostaria de ter mais informações sobre a solução de controle de temperatura por parte do convidado. Depois eu apresento, a gente está desfocado aqui, eu acho que... não, voltou. Depois eu apresento vocês também para vocês conversarem e fazerem negócios. Bom, eu acho que é isso, a gente já estourou o tempo aqui. Queria agradecer a participação de todos, mais uma vez, muito obrigado. Neto, obrigado pela participação. Obrigado pelo convite. Por compartilhar teu conhecimento com todo mundo. E a gente deve voltar no mês que vem com mais uma conversa sobre IoT. Por enquanto é isso, obrigado. E depois toda essa conversa vai estar disponível, gravada no site da Navita. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, obrigado.